Então, pessoal, essa é a maneira de resolver uma equação completa. Existe um tal de fórmula de Bhaskara para calcular uma equação completa. Vejam, as incompletas ou eu fatoro ou eu jogo para trás. A equação do segundo grau completa, vocês vão ver que vai dar para fazer por um jeito bem simples, tá? Que primeiro eu vou resolver a maneira da aplicação da fórmula de Bhaskara e uma maneira que dá para fazer uma mutreta, né? Um macete, na verdade, quando a minha equação ela é completa e o meu A é 1. Mas detalhe, o importante é vocês saberem resolver uma equação de segundo grau completa, aplicando a fórmula de Bhaskara. Então vamos ver. O que é essa tal de fórmula de Bhaskara e quando eu uso? Determine a solução das equações do segundo grau abaixo. Lembrando, conjunto universo, a resposta sempre está dentro dos reais. Vejam, essa aqui é uma equação completa. Eu não posso fatorar, eu não posso jogar para trás, porque ela é completa. Ela tem o x ao quadrado, o x e o termo sozinho. Lembrando, quando ela é completa, eu posso e devo aplicar a fórmula de Bhaskara. Ah, mas tu disseste que tem uma maneira simples. Calma, na dúvida, sempre aplica Bhaskara. Como é que é essa tal de fórmula de Bhaskara? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, discriminante. O valor do x vai ser menos b mais menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Pessoal, isso é a maneira de resolver uma equação do segundo grau completa, tá? Ela é fundamental no ensino médio em matemática, física, química, todos os segmentos das exatas. Tá, como se resolve? Vamos lá. Primeiro eu calculo o delta. Primeiro, na verdade, eu tenho que olhar se a minha equação é completa. Ela é, claro, eu estou ensinando vocês a resolver uma equação completa. O valor do meu A, ele sempre deve ser positivo. Nesse caso, ele é positivo, porém oculto. Ele vale 1. O valor do teu B, menos 7. E o valor do teu C vale 10. Então, ó, A1, B menos 7 e C 10. A fórmula não muda? Não muda. Delta é igual a B ao quadrado menos 4ac. Quanto vale o nosso B? Sempre que eu substituo entre parênteses. Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, eu sempre falo isso para vocês. Sempre que eu substituo entre parênteses. Quanto vale o teu B? Menos 7. Menos 7 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que vale 10. 7 vezes 7, 49. 49 menos 40, o delta é 9. Vocês vão vendo que o delta ele é maior do que zero. Quando o meu delta é maior do que zero, possui duas raízes reais distintas. Ou seja, vai ter duas respostas diferentes, x1 e x2. Isso aqui é uma situação para uma próxima aula. Eu quero que vocês saibam aplicar a fórmula e achar o conjunto de solução de uma equação completa. Segunda parte da fórmula, veja, primeira parte, segunda parte. Primeiro eu calculo delta. X igual menos B mais menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. Menos B, então menos, abre parênteses, o B também vale negativo, cuidado com o joguinho de sinal. O menos da fórmula com o menos do valor do B, que é menos 7. Esse é o erro mais comum que existe, o aluno esquece de jogar o sinal. Mais menos, quanto deu o nosso delta? Ó? 9 dividido por 2 vezes A. Quanto vale o A? 1. Então, menos com menos, mais menos. Lembrando que quando tem uma raiz é mais menos, sempre é mais menos. Quando deu o nosso delta? 9. Então, mais menos 9, 2 vezes 1, 2. Quanto vale a raiz de 9? 3. Então, mais menos 3. Tá, mas aí qual eu uso? O mais ou o menos? Na verdade, tu vai usar os dois. Vai ter um tal de x1, que algumas pessoas chamam de x', onde eu trabalho com o mais, né? E o x2, tem gente que chama de x duas linhas, onde ele trabalha com menos. Tá, qual eu uso primeiro? Tanto faz. Um tu tem que usar o mais, o outro tem que usar o menos.
Então eu vou usar primeiro, ó, porque é mais menos. 7 mais 3 dividido por 2. 7 mais 3, 10. 10 dividido por 2, 5. x2, 7 menos 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Conjunto de solução, 2 e 5. Então, essa é a maneira de como se aplica uma equação, se resolve uma equação do segundo grau completa, que é aplicando a fórmula de Bhaskara. Vejam, mais um exemplo de uma equação do segundo grau completa. Primeiro, ela não está igualado a zero. O que eu faço? Jogo 3 para frente. 2x ao quadrado mais 3x mais 7 mais 3 igual a zero. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ajeitar a minha equação do segundo grau. 7 mais 3, 10. Vejam, cheguei numa equação do segundo grau completa. X na 2, x na 1, sem x. O que eu faço? Eu aplico a fórmula de Bhaskara. O meu A vale quanto? 2. O meu B vale quanto? 3. O meu C vale quanto? 10. Primeira parte da fórmula. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Quanto vale o meu B? 3. Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 10. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 80, menos 71. Posso parar. Por quê? Porque o meu delta deu negativo. Quando o meu delta é menor do que zero, não possui raízes reais. Como assim não possui? Tá, vou continuar, mas pode parar quando teu delta der negativo. O conjunto solução será vazio. Por quê? Vou provar. Qual é a segunda parte? X é igual a menos b mais menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Menos da fórmula, o 3 vale positivo, então a menos 3 mais menos a raiz de menos 71. Veja, não existe a raiz quadrada de um número negativo, ó. Vai ficar menos 3 mais menos a raiz de menos 71 sobre 4. Como não existe a raiz quadrada negativa, então eu paro agora. Tá, então não para agora. Já para lá em cima, ó. Quando o teu delta der negativo, o teu conjunto solução será vazio. Lembrando que o conjunto solução vazio também pode ser assim. Se o aluno escrever assim, está errado. Então, quando o meu delta, numa equação do segundo grau, der negativo, o conjunto de solução é vazio. Vamos fazer mais uma. X ao quadrado mais 4x mais 4. É uma equação do segundo grau completa. Vejam, o meu x ao quadrado tem um 1 oculto na frente dele, o meu b vale 4 e o meu c vale 4. Ela é completa. Aplico a fórmula de Bhaskara. Vocês já vão ver que eu vou dar uma situaçãozinha para vocês, que quando a minha equação do segundo grau for completa e o meu A for 1, eu posso fazer de uma maneira direta. Mas o intuito agora é como aplicar a fórmula de Bhaskara. Então é isso que eu estou fazendo. Delta igual B ao quadrado menos 4AC. Primeira parte da fórmula. Quanto vale meu B? 4. Então, 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. 4 ao quadrado, 16. 16 menos 16, 0. Posso parar? Claro que não. Tu só paras quando o teu delta der negativo, porque não existe a raiz quadrada de um negativo. Vocês vão ver que quando o delta de vocês for igual a 0, o x1 será igual ao x2, ou seja, quando o delta é igual a 0, vai possuir uma única raiz real. O x1 vai ser igual ao x2. Mas isso é uma parte para uma próxima aula. O intuito agora é como se resolve. Então eu continuo, porque o meu delta deu positivo. Qual é a segunda parte? X é igual a menos b mais menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Quanto vale o teu b? 4. Então, menos 4 mais menos a raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes 1. Continuando, menos 4 mais menos a raiz quadrada de 0 sobre 2. Tá, quanto vale a raiz quadrada de 0? 0. Então, vai ficar menos 4 mais menos 0 sobre 2. Lembra, o x1 eu trabalho com o mais ou com o menos,
E o que sobra, aí se eu trabalhei primeiro com mais, trabalho com menos. Se eu trabalho com menos primeiro, trabalho com mais. Eu coloco sempre o mais primeiro. Então, veja, um no mais, outro no menos. Menos 4 mais 0 dividido por 2, e o outro, menos 4 menos 0 dividido por 2. Quanto que dá? Menos 4 mais 0? Menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Quanto que dá? Menos 4 menos 0? 4 negativo. Não vai dizer que vai dar 4 positivo. Ah, negativo com negativo dá positivo. Isso é no vezes. A gente está somando. Menos 4 com menos 0. Menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Vejam, foi aquilo que eu falei anteriormente. Quando o teu delta der 0, o x1 vai ser igual a x2. Ou seja, possui uma única raiz real. Ou às vezes eles falam duas raízes reais e iguais, porque a resposta deram igual, ó, deu uma única resposta. Então, o teu conjunto de solução será menos 2. Não, menos 2 e menos 2. Dentro do conjunto de solução, não pode ter elementos repetidos. Então, esse é o conjunto de solução desta equação. E a equação letra D, que eu botei como exemplo, vejam, 3x ao quadrado mais 6x menos 12 é igual a 0. Ah, ela é completa. Perfeito. Vejam, 3, 6, 12. Mas aqui é um detalhe importante. O aluno tem que se atentar nessa parte para deixar a conta dele mais fácil. Veja, quando eu vejo o meu A, o meu B e o meu C, eles são múltiplos simultâneos, eu divido tudo por 3. Então, vejam, o 3, o 6 e o 12 são múltiplos simultâneos de 3. Preciso fazer isso? Não preciso. Posso aplicar o delta já desde aqui? Pode, só que tu vai deixar teus números muito altos. Por isso eu estou tentando simplificar. Então, eu procuro fazer isso. Não é obrigatório, mas vai te facilitar em muito numa equação de segundo grau. Então, vejam, 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2 e menos 12 dividido por 3 dá menos 4. Diminuiu um monte, mas ela continua sendo completa. O valor do meu A é 1, o valor do meu B é 2, o valor do meu C é menos 4. Não posso fatorar, não posso jogar para trás. Então, o que eu faço? Primeiro, eu aplico o delta. B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, sempre entre parênteses. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 16, 20, positivo. Ah, mas o meu delta deu uma raiz não exata. Calma, eu só paro quando ele dá negativo. Segunda parte da forma, menos B mais menos a raiz quadrada de delta, que deu 20, sobre 2A. Aqui eu tinha botado 10, mas já corrigi 20. Sobre 2 vezes A. Na verdade, aqui vem um delta, né? Tá? Desculpa, aqui, ó. Aqui vem delta, ó. Vai ficar delta. X é igual a menos B mais menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. Quanto vale o meu B? 2. Então, fica menos 2 mais menos. Quando deu delta? 20 sobre 2A. 2 vezes 1, 2. Lembra? Menos 2, estou eliminando o sinal, mais menos a raiz de 20 sobre 2. Ah, vou dividir esse 2 por 2. Lembra? Racionalização. Ou tudo ou nada. Ou divido os dois, tem que ter um número aqui na frente, ou nada. Lembra que a raiz é intocável. O 20 dá para ser decomposto. Dá 2 raiz de 5. Então, vai ficar menos 2 mais menos 2 raiz de 5 sobre 2. Cara, eu preciso fazer isso? Lógico que sim. Tá? Tu aprendesse a decompor, tu aprendesse a racionalizar, tu aprendesse quando divide, tudo sobre isso. Vejam, o 2 divide esse 2 e esse 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar menos 1, 2 dividido por 2 vai dar 1, raiz de 5, mais menos, e eu elimino esse 2 aqui de baixo. Tá, e agora? Mais menos. Um no mais, outro no menos. Resposta: menos 1 mais raiz de 5 e menos 1 menos raiz de 5. Conjunto de solução, menos 1 menos raiz de 5, porque vem o menor primeiro, e menos 1 mais raiz de 5, que é o maior depois. Então, pessoal, como eu tinha prometido para vocês,
eu vou resolver uma equação do segundo grau completa da maneira direta. Vejam, isso aqui é uma equação do segundo grau, tem que aplicar a Bhaskara. Calma. Quando o teu coeficiente A for 1, vejam, aqui na frente do x ao quadrado tem 1, eu posso tentar fazer direto. Só que detalhe, não vai confundir equação com fatoração. Lembra, não vai trocar. Se tu trocar, tu vais errar nos dois lados da prova, em fatoração e em equação. Então, muita atenção nessa parte. Primeira coisa, quando que eu posso fazer direto? Quando a minha equação do segundo grau é completa. E também o A tem que ser 1. Tá, mas aí como é que se faz? Multiplicando dois termos tem que dar o último, 12 positivo, e somando dois termos tem que dar o do meio de sinal trocado. Em fatoração era, multiplicando dois termos tem que dar o último, somando dois termos tem que dar o do meio. Isso é em fatoração. Aqui é equação. Multiplicando dois termos tem que dar o último, somando dois termos tem que dar o do meio, que é o B de sinal trocado. Menos 7. Quais são os números? 3 e 4. 3 vezes 4, 12. 3 mais 4, 7. Conjunto de solução, 3 e 4. Mas é simples? Cuidado. Tudo que é simples, às vezes, se torna perigoso quando ele não tem domínio. Não confundam fatoração com equação. Outro, é uma equação de segundo grau completa. Aqui, desculpa. Aqui eu só vou mudar, é y, tá? Uma equação de segundo grau, ela pode ter apenas uma incógnita. Y ao quadrado mais 8y mais 15. É completa? Sim, é completa. O meu coeficiente A vale 1? Sim, vale 1. Posso tentar fazer direto? Podes tentar fazer direto. Qual é o esquema? Multiplicando dois números tem que dar o último, que é o C, e somando dois termos tem que dar o do meio, que é o B de sinal trocado. O oposto de mais 8, o inverso é menos 8. Só trocar o sinal, mais 8, menos 8, tá? É o inverso, ou o oposto. O inverso ou o oposto? É o oposto, tá? Tem que dar o sinal trocado. O inverso de 8 é 1 sobre 8. É o oposto, menos 8. Vou repetir. Equação completa, o C vale 15, o B vale 8, o A vale 1. É uma equação de segundo grau, posso tentar fazer por soma produto. Multiplicando dois números tem que dar o 15 e somando dois termos tem que dar o do meio de sinal trocado, que é menos 8. Menos 3 e menos 5. 3 e 5 positivo também dá, 3 vezes 5, 15, 3 mais 5, 8. Esse é o erro comum. Não é para dar 8, menos 8. Menos 3 vezes menos 5, 15 positivo. Menos 3 somado com menos 5, menos 8. Conjunto de solução, menos 5 e menos 3. Aqui a minha equação de segundo grau, ela é completa. Vejam, por isso que eu disse naquele momento, 2, 20 e 32, ele é múltiplo de 2. Se eu não simplificar, eu não posso fazer por soma e produto, porque o meu coeficiente A aqui vale 2. Eu só posso fazer ele pela tentativa direta de soma e produto quando o meu A vale 1. Quando for 2, não dá, eu tenho que aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, veja, dividir tudo por 2. K ao quadrado mais 10K mais 16. K é 1. Soma e produto. Multiplicando dois números tem que dar o último, 16 positivo. Somando dois termos tem que dar o do meio de sinal trocado, menos 10. Então, menos 2 e menos 8. Menos 2 vezes menos 8, 16 positivo. E menos 2 com menos 8 vai dar menos 10. Conjunto de solução, menos 8 e menos 2. Então sempre vai dar. Vejam, x ao quadrado mais 2x menos 4. Isso aqui é uma equação do segundo grau completa. Eu posso tentar fazer por soma e produto.
Multiplicando dois termos tem que dar o último, menos 4. E somando dois termos tem que dar o do meio de sinal trocado. Vejam, nessa aqui não dá para fazer por soma e produto. Ah, claro que dá. Vai ser 2 e menos 2? Não, não dá. Vejam, 2 e menos 2, ou menos 1 e 4, não dá. Por que que não dá? Porque essa questão aqui, letra D, ó, tá? Já vou mostrar para vocês. É essa questão aqui, ó. O aluno, para achar essa resposta aqui por soma e produto, é bem complicado, vocês não acham? Ele tinha que achar que 1 era menos 1 menos raiz de 5 e menos 1 mais raiz de 5. Então, sempre. Não é sempre que dá para fazer por soma e produto. Dá para tentar. Lembra do nosso primeiro exemplo de equação de segundo grau? Era essa aqui, ó. Eu fiz ela por aplicação da fórmula de Bhaskara. Dá para tentar fazer ela por soma e produto? Vejam, dá. Multiplicando dois termos tem que dar o último. Somando dois termos tem que dar o do meio de sinal trocado. 7. Quais são os números que multiplicando dá 10 e somando dá 7? 2 e 5. 2 e 5. Lembra qual era o primeiro conjunto, qual era o conjunto de solução dela? Vai ser 2 e 5. Veja aqui aplicando a fórmula de Bhaskara, ó. 2 e 5. Tá, então quer dizer que quando é direto, quando é 1 ali na frente eu posso fazer. Dá para tentar. Então, essa é a resolução da maneira de resolver uma equação do segundo grau completa. A gente viu as incompletas, a maneira B, e incompleta em B, incompleta em C. Nunca vai ser incompleta em A, porque senão não é uma equação de segundo grau. E as completas. Então, vocês vão ver que eu ou fatoro, ou jogo para trás, some produto ou Bhaskara. Uma boa aula, uma boa semana para vocês aí de estudos em relação à equação de segundo grau. Lembrando que esse capítulo é fundamental para vocês a partir de agora nas exatas, matemática, física e química. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.